Boa noite, meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos nesta noite de sábado para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando uma série de lições e essas lições todas no nosso livro do trimestre. O tema do trimestre é santidade. E nós estamos nesse processo, estudando lição após lição, aprendendo, sempre um pouco mais, procurando conhecer mais a palavra do Senhor, conhecer mais os princípios, os ensinamentos, aquelas verdades que são eternas, aquelas verdades bíblicas, aqueles ensinos, conceitos que nós precisamos aprender e guardar nos nossos corações. Como a palavra do Senhor nos ensina, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então, meus amados irmãos, eu quero convidar todos vocês a nesta noite poderem sentar, parar um pouco, abrir a sua Bíblia e podemos juntos estudarmos a palavra do Senhor. Eu confesso que tem sido um desafio, estas séries de lições não tem sido fácil, porque no ensino da palavra e também na teologia wesleyana, nós estamos estudando também, entre outras coisas, a doutrina da Igreja Evangélica Wesleyana. Nós estamos estudando a doutrina bíblica. Como eu já vos falei, há uma matéria no seminário chamado Teologia Pastoral. E no seminário, nessa matéria, se ensina estes conceitos, essas verdades, aquilo que Wesley ensinou, aquilo que ele acreditava, baseado na sua experiência de fé, baseado naquilo que ele aprendeu na palavra do Senhor. E nós estamos estudando tudo a respeito desta parte doutrinária da igreja. Mas eu quero, antes de nós iniciarmos o estudo desta noite, antes de nós examinarmos a palavra e estivermos nesse tempo, examinando as escrituras, eu quero te convidar a baixar sua cabeça aí pelos 2 minutinhos e nós fazermos uma oração. Precisamos que o Espírito Santo venha nesta noite. Primeiro, traga paz ao nosso coração. Primeiro, encha o nosso coração com seu Espírito, com a sua presença. Sintamos o Senhor nesta noite conosco, e a fim de que possamos compreender esta palavra. A palavra nos diz que as coisas espirituais entende quem é espiritual. Então, precisamos do Espírito Santo nas nossas vidas, trazendo ensino, interpretação, a fim de que possamos sermos abençoados por esta palavra. Então, baixa a sua cabeça aí uns 2 minutinhos e vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te somos gratos nesta noite, mais uma vez estarmos juntos, estudando a palavra do Senhor. Ó Espírito Santo, vem nos ensinar a tua palavra, vem nos ensinar a palavra do Senhor, as verdades eternas do Senhor, a fim de que nós possamos ser abençoados e possamos crescer na graça, no conhecimento. A tua palavra nos ensina sobre desenvolver a nossa salvação, e aprendendo a tua palavra vamos desenvolver. Por favor, fica conosco, é a nossa oração em o nome de Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero fazer uma breve recapitulação, porque nesse processo você vai poder compreender ainda melhor aquilo que nós estamos estudando. Então eu quero fazer uma recapitulação da lição 2, depois da lição 3, depois vamos porque a lição que vamos estudar hoje, a lição de número 5, ela é a continuação da lição de número 4. Semana passada nós estudamos a primeira parte, esta semana vamos estudar a segunda parte. Mas eu gostaria de voltar um pouquinho para colocar você dentro do contexto daquilo que nós estamos falando. Então, é uma maneira de resgatar, de trazer aquilo que nós já estudamos
como uma forma de recordação memorial, a fim de que você possa, aqueles que em especial estão assistindo pela primeira vez, possam se inteirar daquilo que nós estamos estudando. Aqueles que estão conosco já nesses sábados, acompanhando, né, as lições, sábado após sábado, estudando a palavra do Senhor, você vai perceber que apenas nós estamos dando sequência, né, ao ensinamento da palavra do Senhor. Então, na lição de número 2, quando nós estávamos estudando sobre crescimento em Cristo, eu falei para os irmãos, entre outras coisas, eu comecei dizendo para os irmãos que no manual da igreja, né, evangélico-wesleyana, existem 3 fases da santificação. Eu falei da santificação inicial, da santificação progressiva, da inteira santificação. E aí eu mostrei para os irmãos um gráfico, né, de uma escada. E esta escada é chamada de processo de santificação na teologia de John Wesley. Então, nesse processo de santificação, né, na teologia wesleyana, então eu quero, como eu estou dizendo para os irmãos, né, as 3 fases, então eu quero falar da primeira fase, né, a santificação inicial. Na santificação inicial, existe nesse processo de usar a escada como exemplo, existe 3 degraus. Então, os 3 degraus são, nós vimos sobre graça preveniente, vimos graça convincente e graça salvadora. As 3 graças faz parte da santificação inicial. Aí nós fomos, na terceira lição, nós passamos a estudar sobre santificação progressiva. E na santificação progressiva, nós vimos mais 3 degraus. Aí nós falamos de segurança, nós falamos de crescimento e nós falamos de arrependimento. Então, na santificação progressiva, segurança, arrependimento e crescimento. Muito bem. Então, quando nós formos falar da inteira santificação, nós falamos de mais 3 degraus. Nós falamos da própria inteira santificação, nós falamos da segurança e nós falamos do crescimento contínuo até a glorificação. Então, vendo sobre a santificação inicial, progressiva e inteira santificação, nós exemplificamos através dos degraus que como esse processo acontece. Aí na 4ª lição nós começamos, o tema da nossa lição é desenvolver a sua salvação. E nesse processo, né, de desenvolver a salvação, estudando a palavra do Senhor, nós estamos estudando Filipenses capítulo 2, começando o versículo 12 até o versículo 16 de Filipenses. Daqui a pouco eu vou repetir o nosso versículo. O nosso versículo é o versículo de número 15. Muito bem. Então, fazendo recapitulando as lições que nós já estudamos, na lição de número 4, nós vimos 2 coisas muito importantes nesse processo de desenvolver a salvação. Primeira coisa importante, vimos que devemos eliminar o pecado em nossas vidas. Esta é a primeira coisa. A segunda coisa, que devemos crescer espiritualmente. Então, devemos eliminar o pecado e crescer espiritualmente. E a Bíblia diz que para desenvolver a nossa salvação, esta tem que ser com temor e tremor. Foi o que nós estudamos na aula da semana passada. Agora nós vamos para a 5ª lição. A 5ª lição é o que nós estamos nesta noite iniciando nesse ponto. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, e versículo 12. Nós vamos, esse é o texto da lição que nós vamos estudar nesta noite, e estamos usando o mesmo texto da semana passada, quando estávamos na lição de número 4. O nosso versículo é o mesmo. Qual é o versículo? O versículo de número 15. Então, olhe na sua Bíblia, né? Se você pode repetir comigo, repita comigo o que diz o versículo da palavra do Senhor.
para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, a qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Esta lição é a sequência da lição de número 4, é a segunda parte que nós estamos estudando. O autor desta lição também é o pastor Tomás Enns, ele que escreveu esta lição, e nós estamos agora estudando e sendo abençoados por esta palavra. Que Deus abençoe a pessoa do pastor Tomás. Muito bem, meus irmãos, e eu quero nesta noite, já entrando na lição, porque na semana passada eu demonstrei um gráfico, né? Porque se faz necessário explicar aquele gráfico para que você compreenda, entenda como é que é esse processo do crescimento, né? Da santificação. Como desenvolver a sua salvação, como crescer, como estar dia por dia crescendo, avançando nesse processo, com o propósito de aproximar cada vez mais do Senhor, porque esse é o objetivo. Se afastando do pecado, deixando o pecado para trás e aproximando cada dia mais do Senhor. E quando eu me aproximo mais de Deus, né, nesse processo de santificação, eu cresço espiritualmente e eu tenho uma vida cada vez mais santificada e abençoada na presença do Senhor. Muito bem, com a obra de Deus da inteira santificação, devemos nos tornar, e aí que a palavra nos diz, no versículo 15, nesse processo, veja bem, da obra de Deus na inteira santificação, Deus agindo, Deus operando, Deus trabalhando nas nossas vidas, o poder dele se manifestando nas nossas vidas. Para quê? Para que nós nos tornemos irrepreensíveis e sinceros. O que é ser irrepreensível e sincero? Irrepreensível é aquela pessoa de que ela não é passiva de repreensão. Nada pode repreender de um ato, de um comportamento, de um erro, de uma falha, de um pecado, de uma transgressão, de algo que esta pessoa cometeu a terceiros, a Deus, e por conta disso, se esta pessoa cometeu algum deslize, alguma culpa, ela é passiva de repreensão. Então a Bíblia diz que eu e você temos que ser irrepreensíveis e sinceros, verdadeiros. Vocês lembram no livro de Jó, quando Satanás, os filhos dos homens, diz a palavra do Senhor, se apresentam diante de Deus, e lá está Satanás. E Deus pergunta de Satanás de onde é que ele vinha. Ele disse: olha, Deus, eu estou andando pela terra, eu estou passeando por ela. Em outras palavras, eu estou vendo o que cada pessoa está fazendo. Todos a sua vida, o seu comportamento, as suas atitudes que estão fazendo. E aí Deus pergunta a Satanás: viste o meu servo Jó? Homem reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Glória a Deus por isso. Homem irrepreensível, homem sincero. E a palavra diz mais: filhos de Deus inculpáveis, que não tem culpa, que não tributa a ele, né, nenhuma culpa, que não imputa a ele nenhuma culpa. Inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta. No meio de uma geração pervertida e corrupta. No meio de uma geração onde a gente às vezes tem dificuldade de acreditar numa palavra, de acreditar em algo que aquela pessoa está dizendo, está relatando. É o que diz a palavra do Senhor: na qual resplandeceis como luzeiro no mundo. Meus queridos irmãos, só esse versículo aqui, nós poderíamos, os pregadores, aqueles que ensinam a palavra, aqueles que
estão sempre pregando na sua igreja, nesse momento, né, usando esta ferramenta, as lives, para compartilhar a palavra do Senhor a outros. Temos aqui um bom texto para uma boa mensagem, né? Mas nós queremos avançar um pouco mais, nós queremos andar um pouco mais nesse processo aqui. Por quê? Porque nós temos outras coisas importantes a compartilhar, a ensinar com os irmãos. Mas olha o texto da palavra, não esqueça o que diz o versículo, atente para o texto do versículo 15 que está na sua Bíblia. Muito bem, então o que nós vimos na lição anterior, eu já fiz um resumo para os irmãos, para que os irmãos compreendessem que nós temos, é um desafio, é nossa luta, né? Uma luta diária, uma luta nessa caminhada, nesse processo de avançando, de seguindo. Nós devemos eliminar o pecado das nossas vidas, eliminar por completo, e nós devemos crescer espiritualmente. Temos que avançar nesse processo. Então, quando eu estiver explicando um pouco mais para os irmãos no gráfico, eu vou concluir hoje à noite a explicação que eu iniciei na semana passada. Eu tentei fazer uma demonstração para os irmãos de como se explica, como se traduz aquele gráfico, de maneira que todos aqueles que estão participando desta aula pudessem compreender. Mas muito bem, nós temos estudado que nós devemos, né, desenvolver a nossa salvação, eliminando o pecado, buscando o crescimento de nossa vida, né, no processo de santificação. Isto, em outras palavras, é um resumo, né, da lição que nós estamos estudando nesta noite. E nesta noite nós vamos também tentar aprofundar um pouco mais no desenvolvimento da nossa salvação, tentar penetrar um pouco mais. Eu vos falei na semana passada que esta lição, ou estas lições, elas não são lições tão fáceis, né, assim, de explicar. E também, se você está seguindo o processo, e aqui é um desafio, e eu por isso no início disse: Senhor, na nossa oração, pedindo que o Espírito Santo possa nos dar as condições, nos dar o direcionamento, nos dar a compreensão, a fim de que possamos entender esta lição e sermos edificados, né, diante do Senhor. Muito bem. Então, o primeiro ponto aqui que eu quero compartilhar com vocês é desenvolver a salvação com a obra de Deus na inteira santificação, né? Como devemos desenvolver a nossa salvação com a obra de Deus. Este é o nosso desafio. Então, como é que nós podemos fazer? Nos tornando irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis. É o versículo 15 que nós estamos repetindo mais de uma vez. A repetição nos ajuda a memorizar todo esse texto que nós estamos aqui estudando, né? Então eu quero, nesse processo de explicar para os irmãos, né, eu espero não tornar as coisas difíceis, né, de compreensão. Por quê? Porque este assunto, esse tema é um tema eterno, é um tema de Deus. Então, como pastor, como professor da escola bíblica dominical, professor do seminário, eu tenho aqui o desafio, né, de poder comunicar de uma forma mais fácil a compreensão, para que vocês possam entender a palavra do Senhor. Muito bem. Então eu quero começar falando aqui uma frase de John Wesley. O que Wesley disse? E ele, usando esse texto que nós estamos examinando aqui do versículo 15, né, ele diz o seguinte: que depois do batismo do Espírito Santo, o poder do pecado ele é quebrado. E o homem ou a mulher de Deus não precisa mais pecar. Depois que acontece isso na vida dele, depois do batismo com o Espírito Santo, depois do revestimento, né, do poder de Deus e de fogo na sua vida, você não precisa mais viver na prática do pecado. Você não precisa mais viver achando que você
tem que pecar todos os dias, e mais ainda, né? E diz, esta pessoa, ela pode viver em vitória, ela pode ter vitória sobre o pecado, ela pode ter vitória, ela é tentada, e se os irmãos lembrarem do texto lá da palavra do Senhor, que diz que não virá tentação que seja além das vossas forças. É uma promessa maravilhosa de Deus para as nossas vidas, porque as tentações virão, nós seremos tentados, você será tentado, e as tentações às vezes vêm de todos os lados, de todas as formas, dependendo da sua luta, do seu, onde existe mais batalha espiritual, em que área da sua vida, porque nós não podemos aqui nivelar, achando que o que é difícil para um é difícil para todos, né? A fraqueza de um, todos têm a mesma fraqueza. Exemplo, alguém que tem problema com álcool, alguém que luta para vencer o vício do alcoolismo, da embriaguez. Essa pessoa, quando ela passa num ambiente onde outros estão bebendo, ela sente o cheiro da bebida, o cheiro da cerveja, o cheiro do uísque, o cheiro da cachaça, ela sente. Mas aquela pessoa que não tem problema com bebida, ela passa e ela não sente nada, nada acontece. A pessoa que tem problema com a maconha, ou tem problema com outras drogas, quando ela passa numa rua, que ela sente o cheiro da maconha, o cheiro da erva, aquilo aguça, aquilo estimula, e ela começa a sentir desejo de voltar a fumar um cigarro, a consumir a droga. Ou se o problema é prostituição, se a pessoa vê uma imagem de uma mulher com pouca roupa, seminua, esta pessoa também vai desencadear, vai criar nela o desejo, a vontade, talvez de ver um vídeo, imagens pornográficas e coisa do gênero. Então, meus irmãos, aquilo que nós estamos estudando nos diz, quando você foi batizado com o Espírito Santo de Deus, ou na inteira santificação, você, é isso que nós estamos estudando, o poder do pecado é quebrado, e o homem ou a mulher já não tem, pode ter vitória sobre essas tentações, essas lutas, né? Que vem sobre a sua vida, que vem sobre a minha vida, que vem sobre as nossas vidas. Mas aqui uma coisa importante aqui de entrar nessa discussão aqui, porque quando Wesley fala, né, da perfeição cristã, ele não está tratando aqui da perfeição cristã no sentido do dia a dia, que um homem vai se tornar perfeito depois disso. Depois de ser batizado com o Espírito Santo, depois de ser inteiramente santificado, ele vai ser perfeito. Não é isso que a palavra está dizendo. Não é isso que John Wesley em nenhum momento está querendo nos dizer, dizendo que você ficará ou se tornará perfeito, né? Mas o que o Wesley está dizendo, que é o estado do coração cheio de amor, um estado onde sai todas as ações, onde saem as atitudes, onde essa pessoa no perfeito amor, né, que produz a perfeição cristã, ela pode ainda ser tentada, ela pode ainda ser de alguma maneira desafiada a pecar, a voltar a cometer o pecado, mas esta pessoa, ela pela inteira santificação, batismo com o Espírito Santo e a vitória que o Senhor nos dá, nos diz que esta pessoa vai ter a força, vai ter a graça que vem do Senhor na vida dela para resistir à tentação, para fugir das tentações, né? Porque no pensamento de John Wesley, quando ele está falando sobre isso, ele diz, olha, quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, esta pessoa já não tem mais parte do mundo, já as coisas do mundo já não atraem a esta pessoa, né?
ela já não se sente atraída mais pelas festas, né? Podemos dizer, pela atividade social que a pessoa sem Deus, a pessoa sem esse processo de santificação, de batizado com o Espírito Santo, ela ouve uma música, ela sente vontade de ir a uma festinha, de uma casa de show, de um ambiente dessa maneira. A pessoa, ela quando ouve uma música, parece que o seu corpo fica meio que começa a se movimentar, como cria uma certa energia, ele fica meio elétrico, e se ele ouve um ritmo tipo forró, ele começa a bater o pé. Se ele ouve um ritmo sertanejo, ele começa a se movimentar. E se for um rock, ele começa a acelerar o processo do seu corpo, e daqui a pouco ele está querendo dançar. E outras coisas mais, né, como eu tenho falado. Meus queridos irmãos, no pensamento de John Wesley, a pessoa que está cheia do Espírito Santo não tem mais parte no mundo. Olha, nós temos repetido desde a segunda aula, falando para os irmãos e dando ênfase. Quando o apóstolo Paulo, aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1, e este versículo foi o versículo-chave da segunda e da terceira lição. Quando Paulo disse que nós devemos buscar as coisas lá do alto. Ele disse: se fortes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Pensai nas coisas lá do alto, diz o versículo 2. Então, o Paulo está dizendo: olha, nós não somos mais desse mundo, no sentido de que a nossa vontade, o nosso interesse, o nosso prazer, os valores já não estão mais nessas coisas. O nosso pensamento, o nosso coração, o nosso desejo é com as coisas eternas de Deus. E o Espírito Santo nas nossas vidas, cheio do Espírito Santo, faz com que eu sinta alegria, prazer, gozo, satisfação de estar na casa do Senhor. Como o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Esta alegria que eu tenho. Há um cântico antigo que diz: tenho alegria no meu coração pela salvação que recebi do meu Senhor. Hoje eu tenho paz, tenho comunhão com aquele que me salvou. Gozo pela salvação que recebi do meu Senhor. Gozo com aquele que me salvou. E esta alegria que nós sentimos no nosso coração, isso, irmãos, é produzido pelo Espírito Santo nas nossas vidas. Isso é produzido pela ação, né? Pelo poder de Deus nas nossas vidas. E aqui, meus irmãos, eu abro um parêntese. Se você reflita sobre isso, olha o versículo 15 que nós estamos examinando no nosso texto. Para que você se torne irrepreensível e sincero, verdadeiro. Olha, se a sua mãe, se o seu pai, se a sua esposa, se o seu esposo, se o seu filho, se uma outra pessoa do seu círculo, né, familiar ou de amizade, sempre está lhe apontando alguma coisa por aquilo que você está fazendo de maneira incorreta, inapropriada, pensa sobre isso, reflita sobre isso. Se você não tem alegria tanto de ir à casa do Senhor, prazer nas coisas de Deus, nesses dias que nós estamos indo ao templo, onde nós temos que participar na nossa casa, participando dos cultos através das lives, e você não consegue ficar sentado um tempo, né, na reunião de oração, na reunião, no estudo da escola bíblica dominical, ou no culto aos domingos, se você não tem esse prazer, porque você não tem prazer nas coisas de Deus, você não tem alegria de estar ali participando das coisas do Senhor, se alimentando da palavra, ouvindo a mensagem da salvação. A sua salvação está desenvolvendo, está avançando, você está crescendo espiritualmente, ou você não está crescendo espiritualmente? Você estagnou,
paralisou, está aqui estático, não avança mais. Parece que tem uma barreira aqui e você não consegue passar daqui. O que está acontecendo, meu irmão, minha irmã? Reflita sobre isso. Desenvolvei a vossa salvação. Crescei no Senhor. Cresçam no Senhor. A outra parte do versículo diz: como filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta. Se você, no meio dessa geração, se você não é diferente, como filho de Deus, como filha de Deus, se as pessoas que estão ali não conseguem ver diferença em você, se você é parecida, é igual, né, a esta geração corrupta, a esta geração pervertida, se nos seus atos, nas suas ações, no seu comportamento, no seu falar, na sua forma de interagir com as pessoas, se esta maneira ela é pervertida e ela é corrupta, as pessoas não vão ver diferença na sua vida. Você jamais vai ser visto como um filho de Deus, como uma filha de Deus. Mais uma vez eu quero trazer a lembrança dos meus queridos irmãos. Quando os filhos de Deus foram na presença do Senhor, Satanás aí foi. Deus perguntou a Satanás: e o meu servo Jó? Deus disse para Satanás: homem íntegro, no meio de uma geração corrupta, pervertida, homem temente a Deus, no meio de uma geração corrupta e pervertida, homem que se desvia do mal, no meio de uma geração pervertida e corrupta. Podemos dizer, meus irmãos, Jó era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Era um homem que experimentou a inteira santificação na sua vida. Era um homem que alcançou a perfeição cristã vivendo nessa geração corrupta e sincera. Homem que agradava e alegrava o coração de Deus. Há muitas coisas que às vezes se ouve, pessoas falando, são o que a gente pode chamar de falácias. Não tem verdade. Aliás, não tem testemunho de vida. Não há o testemunho de uma vida. Uma vida, irmãos, cheia do Espírito Santo, é uma vida que as pessoas vão ver e vão dar testemunho, dizendo: este homem, esta mulher, é um verdadeiro servo e serva do Senhor Jesus Cristo. Temos que avançar um pouco mais. Por quê? Porque estando cheio do Espírito Santo, esta pessoa vai viver irrepreensivelmente. Irrepreensivelmente. Então agora eu quero voltar ao gráfico. Eu vou voltar outra vez ao gráfico para poder explicar para os irmãos esse processo. Como é que esse processo, e para fechar esta lição e a explicação também sobre o gráfico. Então, vamos entrar no gráfico agora. Veja o que diz o gráfico. Então, vamos voltar o gráfico aqui para explicar esse processo de crescimento e da inteira santificação. Na semana passada, quando eu estava demonstrando o gráfico, os irmãos devem recordar que eu falei da condição do homem antes de conhecer a Cristo. Este homem, depois que ele se converte ao Senhor, que ele conhece a Cristo, e a vida de inteira santificação. Nesse processo, fazendo a demonstração aqui das 3 colunas, esse homem, antes de conhecer a Cristo, ele vivia na prática do pecado, o pecado aumentava cada dia na sua vida, ele não tinha temor de Deus, fazia as coisas que ele entendia que era certo e correto. Mas um dia, esse homem conheceu a Cristo como Salvador. Esse dia ele experimentou o novo nascimento. Ele passou da condição de sem Deus, sem salvação,
crendo em Jesus como Salvador, se tornou uma nova criatura. E aí, esse processo na vida dele do pecado, ele foi diminuindo, né? Foi diminuindo na vida dele o processo de pecado. Eu estou recapitulando um pouco os irmãos para entrar, em especial, na terceira coluna, a fim de que os irmãos entendam que é exatamente o que nós estamos estudando. Esse homem, quando ele não servia a Deus, ele era uma pessoa que ainda não tinha tomado uma decisão, não tinha acreditado em Jesus como Salvador. Esse homem, como ele ia cometendo os pecados, toda sorte de pecado na vida dele, né? Os pecados iam crescendo na vida dele, ele ia morrendo espiritualmente. Cada dia ele ia morrendo espiritualmente. Mas quando aconteceu a crise, né? Quando esse homem se converte ao Senhor, esse homem entrega a vida dele ao Senhor, quando ele passa pelo processo da justificação, adoção, regeneração, se converte ao Senhor, é batizado nas águas. Aí esse homem, espiritualmente, ele começa a crescer. O fruto e as obras do Espírito começam a fazer parte da vida deste homem. E ele vai crescendo espiritualmente. Então aqui eu estou demonstrando para os senhores, a fim de que compreendam que esse homem, ele antes não conhecia Jesus como Salvador, ele conhece Jesus como Salvador. O Senhor perdoa os seus pecados, ele se torna uma nova criatura, ele agora é filho de Deus, nasceu de novo, ele foi regenerado, está salvo em Cristo Jesus, foi batizado nas águas e agora ele é um novo homem, agora ele está servindo o Senhor. Então, nesse processo, né, ele vai crescendo dia por dia, ele vai avançando nesse processo da sua vida espiritual, vai crescendo, e aí ele chega aqui no momento da inteira santificação. E aqui a linha vermelha, que é a parte onde eu quero mostrar para os irmãos, ou demonstrar para os irmãos, a fim de que os irmãos possam compreender nesta noite aquilo que nós estamos estudando, quando estamos falando de desenvolver a salvação, nesse processo de crescimento. Quando eu falei para os irmãos que esse homem tem que se tornar irrepreensível e sincero, filho de Deus, inculpável, no meio de uma geração pervertida e corrupta, então chegou esse momento que ele foi batizado com o Espírito Santo de Deus. Experimentou o batismo do Espírito Santo na sua vida. Nesse processo do batismo com o Espírito Santo, né, ou da inteira santificação, observe aqui, a inteira santificação depois foi revestido de poder, mostra aqui para que vocês possam prestar atenção. Aconteceu a salvação completa na vida dele, perfeição cristã, passou a ter vitória sobre o pecado e o batismo no fogo. Então agora, dê uma olhadinha aqui para cima, né? Nesse processo que esse homem começou a experimentar, e estas coisas passaram a evidenciar na vida desse homem ou desta mulher, porque ele acreditou, ele foi santificado, foi batizado com o Espírito Santo. Observe que nesse processo Deus faz e Deus age. Observe aqui, Deus faz e Deus age. E com relação ao homem, o homem simplesmente ele se entrega ao Senhor. Então aqui são os termos bíblicos, né, da crise, deste processo que este homem experimentou, dessa experiência, né, da inteira santificação, ou do batismo com o Espírito Santo na vida dele, e esse homem agora se tornou um homem onde ele está enfrentando o pecado, está enfrentando, né, as tentações, e ele está tendo vitória no Senhor.
Observe que o crescimento na vida deste homem, ele continua crescendo, né? Continua aqui a linha verde demonstra isso, ele continua crescendo. Nesse processo de santificação, esse homem, por conta desse momento que ele está vivendo com o Senhor, as obras do Espírito Santo, ou seja, os frutos do Espírito, continuam sendo evidenciados na vida dele. Agora é importante falar para os irmãos que não significa dizer que esse homem ele não vai ser tentado, que ele não sofrerá nenhuma tentação, tentação carnal, elas ainda permanecem na vida dele, ele continua sofrendo ataque de todos os lados, mas ele está crescendo a cada dia. Por quê? Porque esse homem agora, ele tem, devido a essa condição, devido nesse momento onde ele está na sua vida espiritual, ele tem o que nós podemos chamar aqui, nessa parte da terceira coluna, ele tem a mente de Cristo, ele está cheio do Espírito Santo, ele tem uma vida vitoriosa, e com isso ele está vivendo, né, para o Senhor, e nós vemos o crescimento da vida espiritual desse homem. Agora, olha aqui embaixo, nós temos aqui, nessa parte de baixo aqui, e eu quero mostrar para os irmãos, a fim de que os irmãos compreendam melhor essa parte aqui, que são termos bíblicos onde é importante demonstrar para vocês, porque esse homem, embora que ele continua, as tentações carnais continuam vindo na sua vida, não significa dizer que o diabo não continua a tentá-lo, que não vai ter situações onde ele pode ceder à tentação, pode pecar, pode cair, pode até sentir fraqueza, desânimo. Tem casos até de pessoas que desobedecem o Senhor e voltam completamente para o mundo. Agora, nesse processo de crescimento, vejo aqui, nesta parte aqui, que é importante mostrar para vocês o que no processo da vida de inteira santificação, né? É importante saber que nós não vamos servir mais ao pecado, né? E nós estamos plenamente conservados e irrepreensíveis por causa da ação de Deus, do poder de Deus nas nossas vidas. O pecado será destruído. Nós devemos acreditar, né, que o velho homem ele foi crucificado e nós fomos libertos do pecado. Nós continuamos nesse mundo, né, e estamos sujeitos a tudo isso, mas de acreditar que nesse estado de purificação que o Senhor está operando, trabalhando nas nossas vidas, nós vamos vencer o pecado, porque esta é a meta, vencer os pecados e crescer espiritualmente a cada dia, né? E vocês observem que a linha verde, ela tem aqui um crescimento acentuado, ela vai crescendo, não é lentamente, é um crescimento rápido, acentuado. Por que disso? Porque você agora está cheio do Espírito Santo, você agora é uma pessoa que está completamente revestido do poder de Deus, né? O batismo de fogo na sua vida, e por isso que agora você está tendo vitória sobre o pecado, você está tendo vitória sobre a tentação. O pecado não tem mais domínio sobre a sua vida. Você agora tem vitória no Senhor. Por quê? Porque você está cheio do Espírito Santo, santificado, e você vai triunfar sobre o pecado. Amém, meus irmãos? Deus te abençoe e te conceda a vitória no Senhor. Então, já explicado
concluindo a explicação sobre o gráfico, eu quero concluir aqui a nossa lição. Muito bem. Eu quero só voltar um ponto rapidamente sobre essa questão, a parte quando estamos explicando sobre na coluna sobre a inteira santificação, porque é importante de nós entendermos o seguinte: a tentação ela permanece, né? A possibilidade de pecar ela de fato existe, né? A pessoa batizada com o Espírito Santo, ela pode cair em tentação e ela pode pecar, isso é evidente, não estamos negando, não podemos negar que isto tem uma realidade. Mas esta pessoa que tem um coração cheio do Espírito Santo, que o Espírito Santo realmente está na vida dessa pessoa, ela deve reconhecer, né, porque o Espírito vai confrontar essa pessoa, vai falar com ela, né? E se essa pessoa aceitar o confronto do Espírito Santo, se arrepender do seu pecado, dos seus pecados, né? Então esta pessoa ela continua nessa condição de cheia do Espírito Santo. Ela não se torna escrava do pecado, ela não volta ali à prática do pecado, ela continua avançando nesse processo. Porém, se essa pessoa não aceita o Espírito falando ao seu coração, o Espírito Santo confrontando, o Espírito Santo dizendo, mostrando ou falando ao seu coração que ela cometeu pecado, ou que ela cometeu pecado, que ela desobedeceu o Senhor, então se ela não aceita isso, podemos voltar lá à coluna, a primeira coluna das linhas pontilhadas, né, a linha preta, ela começa a voltar àquele processo. E ela continua, e veja que ela vai morrendo espiritualmente. É um processo, não acontece de um dia para o outro, ela vai morrendo espiritualmente. Por quê? Porque ela está pecando diante do Senhor e ela não está se arrependendo dos seus pecados. Então, ela pode virar as costas para o Senhor, abandonar a fé, e é o que nós chamamos, né, popularmente ou comumente no meio cristão, esta pessoa se desviou. Ela volta à velha vida, né? Ela não segue mais servindo ao Senhor. Deixa eu chamar a atenção aqui a essa questão que estamos falando, porque há algumas denominações que elas declaram quase como se fosse um mantra, né? De que todos nós pecamos todos os dias. Pecamos por pensamento, por palavras, por atitude, por ações. Dizem que a perfeição cristã mencionada na Bíblia não é para esta vida. Você não pode ter uma vida cristã vitoriosa, uma vida cristã sem pecado, uma vida cristã onde você não vive transgredindo, desobedecendo. Eles acreditam que só após a morte esta pessoa poderá viver uma vida sem pecado. Nós, como igreja wesleyana, nós não acreditamos desta maneira. Nós pensamos diferente. Por quê? Porque Deus é poderoso para libertar e transformar a vida do homem, a vida da mulher. Esta pessoa, ela vai se tornar uma nova criatura, e esta pessoa vai andar. Por isso o versículo que estamos estudando da palavra de Deus, irmãos, é muito importante que você atente para o texto e acredite naquilo que a palavra de Deus está dizendo. Você vai se tornar uma pessoa irrepreensível e sincera, filho de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. O Senhor, como nós vimos na semana passada, Ele está interessado de te dar vitória para que você possa crescer. Não é pela nossa força que somos santificados. Nós não temos mérito nenhum merecimento. Não fizemos nada para merecer
esta condição, esse estado, mas pelo poder de Deus, da mesma forma que o perdão do pecado tinha solução até Jesus Cristo. Antes não tinha solução para perdoar pecados. Não era aqueles sacrifícios, os cerimoniais que os sacerdotes ofereciam, que estes ritos, né, esta prática poderia perdoar algum tipo de pecado. A Bíblia diz que não, porque sangue de touro e de bode, de animal nenhum, tinha poder de perdoar pecados. Só o sangue de Cristo Jesus. Por isso, o autor aos Hebreus diz, no capítulo 10 de Hebreus, que Jesus entrou no Santo dos Santos, não com sangue de nenhum animal, mas com seu próprio sangue. Ele foi oferta e ofertante, ele ofereceu sacrifício por todos aqueles que creem nele como Senhor e Salvador. Então, aqueles que acreditam no sacrifício de Jesus Cristo, a expiação de Jesus, ela é suficiente para o perdão dos pecados de todos aqueles que creem nele como Senhor e Salvador. Então, quando Jesus veio, e Jesus, com o seu sacrifício, com a sua crucificação, nós recebemos o perdão dos nossos pecados. Em nossas vidas não tem solução até a chegada do Espírito Santo. Não tinha nenhuma solução, não tinha saída, não tinha jeito. Mas com o Espírito Santo nas nossas vidas, e aí o Espírito Santo trabalhando, agindo, nos trazendo a convencimento, falando aos nossos corações das transgressões, de pecado, de desobediências. Então, através disso, né, podemos ver que a nossa parte, né, a nossa parte é reconhecer a nossa condição, nosso estado, reconhecer que Jesus é Senhor e Salvador, reconhecer que sem Ele não tem perdão dos nossos pecados, e de nós irmos até Ele pedir perdão dos nossos pecados. Mas, olha o que diz a palavra, mas é Deus quem efetua em nós tanto querer como realizar. É Deus que opera em nós, tanto querer como realizar. Graças a Deus, porque Ele, pelo seu poder, Ele tem nos dado a vitória, e pelo seu poder, Ele pode colocar em nossos corações, tirando todo o desejo de pecar, de desobedecer, de transgredir. Tira dos nossos corações esse desejo, essa vontade. Quando o Espírito Santo está nas nossas vidas, quando fomos batizados com o Espírito Santo, e o fogo do Espírito nas nossas vidas, né, tira todo o prazer, toda a alegria de pecar, de transgredir. Nós não temos mais prazer e alegria de pecar contra o Senhor. Graças a Deus, porque Ele tira esse desejo, Ele nos dá a vitória. Então, irmãos, para finalizar a nossa lição, Wesley, ele dizia que qualquer um que é batizado com o Espírito Santo, ele dizia que esta pessoa, ele não tem mais alegria, desejo, prazer na prática do pecado. Mas aquele que não é batizado com o Espírito Santo, aquele que ainda não foi santificado, não passou pelo processo, né, da inteira santificação, ou batizado com o Espírito Santo, esta pessoa vai dizer que é impossível um homem viver sem pecado. Ele vai dizer que é impossível viver sem pecado. Entretanto, ele diria que, Wesley dizia que a inteira santificação, em que o homem é cheio do Espírito Santo, e o Senhor enche no seu coração de amor, a situação muda completamente. Então, nesta noite que nós estamos estudando, né, aprofundando um pouco mais, falando sobre desenvolver a salvação, você deve ter percebido que, através de toda a explicação e também o gráfico que eu expliquei e demonstrei para os irmãos, nós devemos estar crescendo, desenvolvendo a nossa salvação, chegar nesta fase, né, ou nesse momento, nesse ápice da nossa vida, da inteira santificação do batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo, meus irmãos, ele quer
fazer esta obra na sua vida. Ele quer vir na tua vida e, como nós, como igreja wesleyana, acreditamos, né, na inteira santificação, no batismo com o Espírito Santo, onde você vai, esta linha, né, demonstrada pelo gráfico, a linha verde, ela está em total crescimento, ela vai crescendo, crescendo até a glorificação. Você vai se afastando do pecado, dos pecados, das transgressões, da desobediência. Você vai, embora vivendo no mundo, né, pervertido e corrupto, como Isaías lá no capítulo 6 fala, num povo de lábios impuros, de coração impuro, de atitudes e gestos, de coisas impuras, vivendo, mas cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, fugindo do pecado e se aproximando cada vez mais de Deus. Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã, e que você possa ser cheio ou cheia do Espírito Santo de Deus, né? Vivendo no meio de uma geração corrupta e pecaminosa, mas sendo aqui filho e filha de Deus, né? Inculpáveis, vivendo como luzeiro no meio do mundo. Você é luz, você é sal, então viva como luz nesse mundo e viva para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, de maneira que você tem prazer e alegria nas coisas de Deus, de testemunhar, mas que a tua vida é uma vida de testemunho, porque você obedece e agrada o Senhor em todo o tempo. Meus queridos irmãos, vamos terminar com uma palavra de oração. Senhor Jesus, graças te dou por esse momento, por essa oportunidade de estudarmos junto a palavra do Senhor. Que o meu irmão, que a minha irmã possa experimentar esse momento especial na sua vida de ser cheio do Espírito Santo, uma vida santificada, de inteira santificação, na presença do Senhor e dando testemunho como filho e filha do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, eu quero nesta noite, como tenho feito depois das lições da escola bíblica dominical, com meus queridos irmãos, estudando a palavra do Senhor e no final tomando, né, aqui é o chá, né, tomando um chá com os meus queridos irmãos, comendo uma bolachinha, aquela bolachinha de motor. Mas mais do que tudo isso, meus queridos irmãos, é a alegria de poder compartilhar a palavra do Senhor. Então você que não congrega ali na igreja Betel, mas que é parte da igreja wesleyana, você é sempre bem-vindo, bem-vinda, participando conosco desse estudo da escola bíblica dominical. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor possa encher o seu coração, a sua vida, da presença do Senhor, e tenha alegria, tenha prazer de estudar a palavra para crescer, para avançar mais e mais na presença do Senhor. Nós estamos crescendo espiritualmente, desenvolvendo a nossa salvação com temor e tremor. Aqueles que têm participado conosco, assistido esses vídeos, que o Senhor te abençoe, que o Senhor coloque no teu coração esta alegria, esse prazer, esta vontade de participar dos estudos da palavra do Senhor. O nosso desejo aqui é compartilhar a palavra do Senhor. Nosso desejo é que você aprenda, que você seja abençoado. Então, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão e as consolações seja com você, com a sua casa, com a igreja do Senhor Jesus Cristo. A minha oração, é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Fique em paz, meu irmão, minha irmã, que o Senhor te abençoe. Amém, Jesus. Louvado seja o teu nome.